Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estaremos fazendo um vaso lindo, lindo. Fiquem até o final para vocês conferirem junto comigo. Aí eu já vou colocando o meu gesso na água. Eu coloquei 200 ml de água, só que no finalzinho vocês vão ver que ficou um pouquinho a mais. Então pode-se dizer que vocês podem colocar aí 150 ml de água. O gesso, a quantidade do gesso, eu vou colocando. Aí dá até para contar as colheradas, mas como eu tô dizendo para reduzir a água, você sempre se baseia no gesso assim. Você vai colocando, olha, enquanto ele estiver ali sumindo, ó, você vai perceber que ele vai sumindo na água. Enquanto ele estiver sumindo na água, você vai colocando. Quando ele para de sumir, que ele fica na superfície igual tá ali, aí você já pode mexer. Você já pode mexer. Se fica muito ralinho, que esse aí ele até ficou ralinho, eu peço para vocês deixarem um pouquinho mais firme. Se ficar muito ralinho, vocês podem acrescentar mais uma colher, mexer bem, para poder dissolver e não ficar cheio daquelas bolinhas. Aí eu sempre faço dessa forma, eu coloco um pouquinho de gesso no molde, dou aquela batidinha que já é de praxe. Para que essa batidinha? Para poder tirar as bolhas. E o gesso, ele pegar toda a parte da circunferência do molde, principalmente porque esse molde ele tem uns detalhes. Então, para não dar bolha e acabar ficando um detalhe feio, tem que bater bem mesmo. Aí eu coloco, termino de colocar todo o gesso. Pode perceber que eu coloco mais ou menos até a metade do molde. Pode colocar até um pouco menos. Nesse aí pode colocar menos, porque eu acabei colocando muito. Eu peguei um pote que eu já havia testado e vi que deu certo. Coloquei no meu gesso. Reparem que eu coloco de lado. Eu não coloco assim de cima para baixo, eu coloco de lado. Por quê? Para não dar ar embaixo do pote. Eu coloco, vou apertando o pote em cima do gesso, que aquele gesso vai subindo e chegando toda a circunferência do molde. Aí, como eu falei para vocês, eu acabei colocando muito gesso, então eu tive que ir tirando. Aí você vai dando batidinhas para esse pote ele ir assentando no gesso e também o gesso ir tirando a bolha de ar que pode ter dado ali em volta. Eu tive que tirar o excesso, tá vendo? Mas não é nada que atrapalha também não. No final vocês vão ver que não atrapalha. Aí eu vi que ele já ficou mais firme, já deixei o pote sozinho, não precisei ficar segurando. E depois de uns 15 minutos, mais ou menos, eu vi que ele já estava firme. Eu aperto o pote para ele dar ar e sair, soltar com facilidade as laterais. O fundo dele que fica mais preso. Aí eu vou girando ele bem devagarzinho para não quebrar o gesso e ele solta. O próprio molde agora, o que eu faço? O próprio vaso. Eu solto o molde das laterais, tá vendo? Vou soltando das laterais do gesso. E agora eu aperto de baixo para cima, ó. Tirei só aqueles cascalhos. E eu aperto de baixo para cima e ele já solta com muita facilidade, não tem erro. E olha só que vaso lindo, cheio de detalhes de bolinhas. Ali tem um detalhe de flor também muito lindo. E como eu coloquei excesso de gesso, acarreta que ele fica com essas rebarbas. Aí é só você vir, eu sempre tiro com uma espátula, pode ser uma espátula, pode ser uma faquinha. Eu tiro o excesso. É bom tirar quando você acaba de desenformar, porque ele está bem fresquinho e consegue tirar com mais facilidade. Mas se secar, não tem problema que consegue também. E agora eu fiz o acabamento com a lixa. Não é necessário. Por que eu fiz o acabamento? Porque ficou com excesso de gesso. Aí, olha, eu fiz todo o acabamento com a lixa. E agora eu já venho passando uma camada de cola depois que esse molde, que esse vaso, na verdade, ele tá todo seco. Por que eu passo a cola? Porque aí quando eu for pintar, a tinta não vai, o gesso não vai sugar toda a tinta. Aquela tinta que eu coloquei ali, que eu ia usar, eu acabei desistindo e eu pintei ele assim, com tinta spray, todo dourado. Eu achei que esse dourado ficou mega lindo, ficou muito lindo esse vaso. Ele serve para você colocar arranjos, serve para você colocar suculenta, é só você fazer ele mais rasinho. Ou se quiser fazer um arranjo maiorzinho, mais alto, você pode fazer ele mais fundo. Porque o que vai usar a medida ali, a profundidade dele, ou deixar ele mais raso, é o que você vai usar para colocar lá dentro. Aí tá ele, olha, todo pintado, eu pintei por dentro e por fora também. Esse vaso ele ficou lindo, lindo. Esse número de telefone que tá aí, vocês podem me chamar para orçamentos, tá bom? Eu faço orçamento do vaso, eu faço orçamento de qualquer molde que vocês quiserem, que eu tenha, claro, no meu catálogo. E se vocês tiverem sugestão também de algum molde que eu não tenha e vocês estejam precisando, podem me chamar aí e me sugerir, tá bom? Eu aceito sugestões também.
Olha que lindo, eu coloquei ele assim segurando com a mão para vocês terem noção do tamanho desse vaso. Ele não é muito grande, mas também não é muito pequeno. E segue aí as medidas para vocês. Tchau, tchau!